Muito bem, então hoje a Andressa vai apresentar para a gente o estudo Overcome, né? Estudo de terapia combinada aí, vamos lá. Bom, eu sou a Andresa, eu sou R1 da UTI e vou apresentar esse estudo Overcome, que é a comparação entre colistina em monoterapia versus terapia combinada para tratamento de organismos que são resistentes a carbapenêmicos. Primeiro, assim, o panorama geral que a gente tem é que as infecções por organismos multiresistentes têm crescido cada vez mais, e isso tem se tornado um problema. E as infecções invasivas por esses patógenos têm um aumento muito grande das taxas de mortalidade. Enquanto do outro lado da balança, a gente tem ainda um arsenal terapêutico bastante limitado. Nesse arsenal terapêutico a gente tem a colistina, só que em cima dela a gente tem algumas dúvidas. Então, uma dúvida que foi apontada é a segurança e eficácia em monoterapia, que ainda não era totalmente assertiva, e a gente tem também a ideia de que existe um sinergismo in vitro muito grande da colistina com outras medicações, com outros antibióticos, e daí por isso acabava sempre usando em associação essa medicação. E daí, por que a gente não deveria, talvez, usar associado a carbapenêmicos? Alguns pontos aí para a gente levar em conta a monoterapia. Então, desenvolvimento de maior resistência dos patógenos e aumento de efeitos adversos. Então, a gente pode ter colite pseudomembranosa, aumentar efeitos neurológicos, enfim. Daí surge o estudo Overcome, com a pergunta de se a terapia combinada com colistina mais carbapenêmico é superior à monoterapia com colistina. Bom, foi um estudo duplo cego, multicêntrico, que aconteceu em 7 países, e a duração foi de outubro de 2012 até agosto de 2020. Num braço do estudo, a gente tinha o uso de colistina naquela dose, ataque e manutenção, e daí no outro braço tinha a mesma dose de colistina associada a meropenem 1 grama a cada 8 horas, uma infusão de 30 minutos. A gente usava, era incluído os pacientes que tinham pneumonia e ou infecção de corrente sanguínea por Acinetobacter baumannii, Multi-R, Pseudomonas aeruginosa Multi-R e enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. O desfecho primário foi a mortalidade em 28 dias e o secundário, tanto a falência terapêutica como a cura microbiológica. Bom, daí o que ele definiu como acineto multi-R. Então, se tivesse resistência a um ou mais carbapenêmico e ampicilina mais subactam, além de resistência a 3 ou mais classes, penicilina de amplo espectro, terceira e quarta geração de cefalosporina, aminoglicosídeo, fluoroquinolona, Bactrim, minociclina e tigecyclina. E daí ele considerava como acineto multi-R. No caso da pseudomonas, ele considerou como multi-R se fosse resistente a todos os carbapenêmicos e aos beta-lactâmicos com ação antipseudomonas. Em relação às enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, ele considerou E. coli, Klebsiella e Enterobacter, se elas fossem produtoras de carbapenemase e se tivesse um MIC acima de 1 aos carbapenêmicos. Em relação ao que ele considerou como pneumonia e infecção de corrente sanguínea. A pneumonia precisava ter uma cultura do trato respiratório positiva, uma imagem compatível com uma clínica compatível, e daí, no caso, tanto o médico assistente como o investigador tinham que concordar com o diagnóstico. Em relação à infecção de corrente sanguínea, precisava ter duas ou mais hemoculturas positivas, ou ter uma hemocultura positiva associada a sintoma a CIRS até 72 horas antes da inscrição do estudo, e também tinha que ter concordância entre o médico assistente e o pesquisador. Eles excluíram os pacientes que tinham usado polimixina por mais de 72 horas no período de 96 horas antes de ele ser inscrito no estudo. Se a expectativa de vida do paciente fosse menor de 24 horas, também era eliminada do estudo. E, no fim das contas, assim, no meio do caminho, se vissem que o patógeno era resistente à colistina, eles excluíam esse paciente por intenção de tratar modificada. No caso, eles começaram o estudo com imipenem, porque tinha a questão de só poder ser medicamento genérico, que não tinha inicialmente o meropenem, e daí ele foi substituído por meropenem em novembro de 2013 só.
E o tratamento que eles julgavam adequado era de 7 a 14 dias, e isso dependia da equipe assistente. Em relação aos blocos assim, de randomização, eles dividiram em 8 tipos que dependiam um pouco do tipo de infecção, da infecção se era confirmada ou presumida, do grau de gravidade da pneumonia pelo Apache, então ele dividiu entre menor de 25 e maior de 25, estratificava a infecção de corrente sanguínea se eles achavam um sítio primário ou se colocava só como a infecção de corrente sanguínea mesmo, e daí as sequências foram geradas por esse programa. Tá. Posso sair só para... Acho que tem 2 assim. Aqui para voltar para a tela cheia. Aqui. Bom, ele considerava como falha clínica se tivesse morte dentro de um período de 7 dias depois da conclusão do estudo, se tivesse necessidade de terapia de resgate pelo mesmo patógeno dentro de 7 dias depois do término, se tivesse algum evento adverso grave relacionado às medicações, se tivesse bacteremia depois que começasse 5 dias do antibiótico, e se não tivesse melhora, assim, tanto parâmetro clínico, parâmetro ventilatório. Vou descansar esses 2 também. Bom, em relação à cura microbiológica, precisava ter cultura negativa no fim do tratamento, e ele considerava como falência microbiológica se tivesse cultura positiva em até 5 dias depois do término do tratamento, ou se por acaso não conseguiu terminar por morte, ou teve algum problema que ele precisou sair do estudo. E se a cultura fosse positiva, só que se tivesse testado antes de 5 dias do término, ele considerava como indeterminado. E daí, em relação aos eventos adversos que eles monitorizaram, em relação à segurança, foi a função renal, a neurológico e reação adversa à droga. E daí ele usou o protocolo, a escala de Haifel para ver disfunção renal. Bom, ele, primeiramente, ele pegou 467 pacientes, alguns foram excluídos por histórico de convulsão, se o médico achava que não era para entrar, se tivesse deteriorização clínica, daí pegou no final 464 pacientes e foi 234 para o braço da monoterapia e 230 para terapia combinada. E assim, aqui ele colocou, ele teve algumas exclusões por conta daquilo que eu falei, se não conseguiu terminar o tratamento, se morreu, se teve algum evento adverso grave, e daí aqui ele colocou no braço da colistina com um placebo, que 163 tiveram a cura microbiológica e 184 tiveram falência clínica. Dos 210, 171 tiveram cura microbiológica e 190 a falência clínica. Bom, em relação à análise estatística, no estudo eles precisavam coletar 422 pacientes para ter uma relevância estatística, num poder estatístico de 80%, e eles consideraram uma redução relativa de mortalidade de 28% para a terapia combinada, considerando que a mortalidade no grupo de monoterapia fosse 50%. E daí eles interromperiam o estudo por futilidade se o poder condicional para a alternativa caísse abaixo de 5%. A mortalidade primária foi avaliada pelo teste Q quadrado. As análises associadas, eles usaram a Kaplan-Meier e o teste log-rank. Em relação à análise secundária de sobrevida, foi a regressão de Cox, e daí nos outros testes eles usaram o teste T ou Wilcoxon, para avaliar variáveis contínuas e ordinárias. Em relação ao desfecho secundário, ele não foi ajustado para comparação múltipla, daí isso dificultava a avaliação desses desfechos secundários, né, e análise de subgrupo. Bom,
Em relação à população estudada, tinha uma média de idade de 67, 68 anos, e os dois grupos eram bem comparáveis. Era predominantemente masculino, e em relação à raça, 51% era branco, mas tinha bastante asiático e alguns latinos que eles pegaram. Dos países estudados, então, de Israel, Tailândia, Taiwan, Estados Unidos e União Europeia. Em relação às comorbidades, eram, por ser assim, doentes mais idosos, tinham diabetes, doença pulmonar crônica, doença renal, doença de malignidade, e ele usou esse Charlson Comorbidity Index Score, que é basicamente, ele pontuava as doenças prévias que tinha. E em relação à gravidade, assim, a maior parte dos pacientes estava em unidade intensiva, em ventilação mecânica, e tinha uma Apache de 22, a média. A maior parte dos pacientes eram infectados com pneumonia, principalmente, e a grande parte dos pacientes era Acinetobacter, quase 80% dos pacientes. Em relação à mortalidade de 28 dias, o que o estudo concluiu é que não teve diferença entre os dois grupos, não teve nenhuma diferença estatística, nem em tempo de mortalidade. Ele coloca que não viu diferença nenhuma entre os dois braços. Em relação ao desfecho secundário, ele também não avaliou assim, nada que tivesse muita diferença. E ele só colocou algumas coisinhas que eu vou falar aqui. Bom, em relação a... Ele trouxe um outro estudo prévio, que é o estudo AIDA, que foi feito na União Europeia, que ele também estudou os dois braços aí de monoterapia com terapia combinada, e o que ele chama atenção é que nos dois estudos, a maior parte foi para o Acinetobacter baumannii e 88% foi pneumonia. E ele vê também que nos outros estudos que tinham antes desse, não mostraram benefício da terapia combinada. Em relação então, as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos e a pseudomonas, que correspondiam a menos de 25% das infecções nos dois estudos, ele viu que podia ter alguma redução de mortalidade na terapia combinada. Só que ele não consegue comprovar por esse estudo e ele sugere que precisa ser feitos novos estudos pensando nesses outros grupos aí de doença, pensando na pseudomonas e nas enterobactérias. E daí, no estudo, ele viu que teve uma redução para enterobactérias de 32% para 17% e para pseudomonas de 35% para 21%. Então, assim, é uma coisa que tem que pensar para novos estudos. Em relação à segurança também, o que ele viu é que altas doses de colestina estão associadas a maior risco de evento adverso por injúria renal aguda. E ele viu que 50% dos pacientes tiveram injúria renal aguda e 2/3 tiveram pelo menos 2 vezes aumento da creatinina basal, o que reforça também a necessidade de criação de outras medicações ativas contra esses patógenos menos nefrotóxicas. E daí, o que ele amarra o estudo falando que os pontos positivos desse estudo foram um desenho, então foi um estudo randomizado, duplo cego, multicêntrico, em 21 hospitais em 7 países. Ele usou uma organização separada de pesquisa clínica para garantir a adesão, que era um protocolo bastante complexo, e por conta disso, ele coloca que os resultados fornecem precisão e confiança. Em relação às dificuldades que eles tiveram no estudo de determinação do patógeno e desafio diagnóstico também, ele acha que provavelmente alguns pacientes foram incluídos que não tivessem pneumonia como se fosse pneumonia. Então, ele coloca do viés nulo. Em relação à mortalidade, ele diz que, como os pacientes eram graves, essa mortalidade foi influenciada por N outros variáveis, não relacionados à infecção e ao tratamento. E outros estudos não relatados relacionados à terapia combinada. Na verdade, tem os resultados que eles ainda vão divulgar
em relação à resistência antimicrobiana que eles não colocaram nesse estudo, que provavelmente aumenta a resistência à colistina, essa terapia combinada. Outra ressalva que ele fez é que a dose de meropenem é mais baixa do que é recomendado nos trabalhos mais recentes, mas eles não tinham essa noção a princípio no começo do estudo. E ele até coloca a dose recomendada nos últimos estudos de 2 gramas de 8 em 8 infundido em 3 horas. No caso, foi 1 grama de 8 em 8 em 30 minutos. Ele acha que isso, porém, assim, não influenciou nos resultados, porque o estudo AIDA usou uma dose maior e teve o mesmo desfecho. Bom, em relação à conclusão, não teve desfecho, não teve alteração, não teve diferença estatística entre desfecho primário e secundário. Os 2 braços tiveram alta mortalidade, alto índice de falha clínica, principalmente com acineto. E daí isso insurge a ideia de a gente pensar que precisam ser feitos outros estudos e busca de tratamentos alternativos. Em relação à diminuição da mortalidade com a terapia combinada, isso precisa ser mais estudado também, mas esse estudo sugere que pode haver uma diminuição da mortalidade e busca de estratégias alternativas de tratamento. É isso. Meninas, parabéns. Acho que é um estudo interessante aí para a gente discutir, né? Vocês lembram que o Leandro mandou no grupo, quando ele mandou do estudo? O que ele falou? Vamos ver lá só no resultado da Andressa. E ele apresentou a sobrevida, né? E a curva de sobrevida abriu, que chamou atenção. Mas ela não foi, esse resultado não foi significante, né? Que eu me lembro. Eu não tenho certeza, eu não lembro. Você lembra do Capão? E aí aqui é o que chama a atenção, ó. Quando você vai ver, de acordo com o tipo de bactéria, né? A gente tem o acineto 4642, Enterobactéria resistente caverna 3217, Pseudomonas 4325. Né? Tá, só para a gente ter isso aqui em mente na discussão. É claro que o N é muito pequeno para a gente chegar a uma conclusão maior. Aí. Vocês lembram, a gente já discutiu o AIDA, a gente já trouxe até o Matias aqui para discutir, o da CH e tal. A gente já, primeiro, qual que é o racional da terapia combinada? Então vamos voltar para a pergunta do estudo. O que vocês acham da pergunta do estudo? Tá, você acha que é uma pergunta interessante, pertinente, ok. E o que vocês acham da... Lembrar que na pergunta tem a população, a intervenção, o comparador e o desfecho analisado, certo? O que vocês acham desses elementos? Tem alguma coisa que vocês acham que não seria o mais interessante aí? Da população? Você volta lá, Andrés? Tem botado lá no método. Os critérios de inclusão e exclusão. E de inclusão era pneumonia ou ICS por um desses 3 bichos aí. Certo? E aí, o que vocês pensam a respeito? É isso aí, esse era o critério, era a ideia do estudo. Da onde que veio a ideia da terapia combinada? Vocês lembram disso? Isso. Então, tem o sinergismo in vitro e tem alguns trabalhos observacionais. O Tumbarella, que é um italiano,
Os italianos são sujinhos igual a gente, de bactéria multi-R. Lá em Portugal tem muito? Tem também. E aí ele tem várias análises mostrando a associação entre terapia com melhores desfechos, né, de terapia combinada com melhores desfechos em paciente com bactérias extremamente resistentes, que não é nem multiresistente, é extensive drug resistance, né, que é resistente inclusive a carbapenem. E aí você vai usar alternativas que são muito tóxicas e talvez não tão eficazes, né, que é o caso da colistina. E aí esses trabalhos eles mostravam essa associação, mas essa associação existia muito claramente para paciente, não para cineto, porque o mecanismo de resistência é diferente. Tá? O mecanismo das enterobactérias é um mecanismo que aí talvez o sinergismo in vitro faça sentido, mas para cineto isso não faz tanto sentido, tá? Do ponto de vista microbiológico mesmo, tá? Então não é de se assustar que no acineto a gente não encontra a diferença mesmo. Não, isso não é de se assustar, que foi o que aconteceu no AIDA também. Então, se vocês forem falar com os infectologistas, vão falar assim, porra, cometeram o mesmo erro de novo. Incluíram um paciente com infecção por acineto para comparar a terapia combinada. Isso não faz sentido. Realmente a comparação tem que fazer é colistina versus colistina em alguma coisa que só sirva para acineto, né? Tá? Mas quando o acineto é resistente a carbapenêmico, dificilmente a terapia combinada seria útil, né? A dúvida fica para pseudomonas e enterobactérias. Essa dúvida ainda se mantém. Desde o AIDA já tinha sido a interpretação e esse estudo acaba sendo a mesma coisa, né? Tá? Em termos de população. Mas por que eles fizeram esse estudo? O que aconteceu aqui? De quando até quando os pacientes foram recrutados? 2012, 2020, né? Demorou 9 anos para eles fazerem o estudo. Então, quando eles começaram o estudo, o resultado do AIDA nem tinha saído ainda, né? E aí eles optaram por continuar, porque o AIDA tinha ficado aquela dúvida, mas para ser bem sincero, é o que eu acho que talvez seria o ideal, por exemplo, se tiver um comitê de segurança, o comitê de segurança fala assim, para de randomizar acineto, olha o dado deles e ver que não tem diferença, tira o acineto e continua o estudo de vocês só para ver pseudomonas e enterobactéria, né? Entendeu? Talvez seja o mais interessante aí para a gente olhar, certo? Né, nesse tipo de infecção. Então, essa dúvida ainda fica, né? Tá? Olhando aí o resultado do Overcome. Bom, e aí, vendo os resultados lá, eu acho que tem alguns dados que são importantes. O que vocês acharam aqui de questões no estudo que possam introduzir risco de viés e que tem talvez o resultado tenha um pouco de viés introduzido aí? Mas eu acho que isso é uma fortaleza, na verdade, porque geralmente você fala assim, pneumonia isolou, beleza, entra. Com a equipe assistente só dizendo que é pneumonia, entendeu? Eu acho que isso é até bom. O tempo de tratamento não necessariamente era igual, perfeito, isso é uma coisa, e eu não sei se eles apresentaram isso no resultado, se o tempo de tratamento era semelhante ou não. Isso... Tá. 250 páginas, super bem. Tá. Vamos ver aqui, então, algumas coisas, começando pelo flowchart. O que vocês acham do flowchart aqui do estudo? É bem ruim quando exclui depois de randomizar, especialmente se exclui alguém que teve o desfecho, né? Então eles excluíram quem morreu. Eu não consegui entender como é que isso aqui passou no New England. Excluíram porque morreu. Olha aqui no final. Eles randomizaram, aí um dos critérios de exclusão é assim, era achar que ia morrer nas próximas 24 horas. Aí tudo bem, mas excluíram 40 pacientes do estudo porque eles morreram. Não, é que tinha essa análise final, eram duas populações diferentes. Era a população de falha clínica, que daí ele comparou 184 com 190, e a população de cura microbiológica. Eram populações diferentes.
né? Porque na cura microbiológica teve muitos casos que foi indeterminado. Olha, isso aqui eu acho muito estranho. E não importa, você randomizou, ele está no estudo, ele não pode sair do estudo porque ele morreu, ainda mais você tirou do estudo porque ele teve desfecho. Exato, tinha que ver antes de randomizar que você tinha que tomar decisão. Não dá para você tirar o cara, ele teve o desfecho, né? Era um desfecho do estudo, era morte em até 30 dias, não era? Entendeu? Então, isso aqui é um baita de um furão aí, né? No estudo, porque tirou, tudo bem, eu concordo com vocês, esse paciente provavelmente ele morreu e não foi porque tomou terapia combinada ou não, mas exclusão pós-randomização, especialmente se foi o desfecho de interesse, é perigoso, né? Tá? Então, isso aqui introduz viés no estudo. E que viés que introduz quando você exclui alguém? Tá? Perfeito, viés de seleção. E aí você quebra a randomização, porque a randomização, em teoria, ela vai manter os pacientes iguais, exceto pela intervenção realizada. Só que aí, provavelmente, o paciente que morreu, ele tinha algum confounder no baseline que fez ele morrer mais rápido, certo? A partir do momento que você analisa depois, você perde o benefício da randomização, certo? Então, essa análise, embora ela seja analisada como um trial, é como se fosse um estudo observacional. Claro que a perda não é tão grande, mas assim, são 40 de 460. É 10% da amostra, né? Tá? Não é pouco, não. Muito bem, então começa aí. Então isso aqui, provavelmente, se você for fazer uma análise crítica lá, fazer aqueles riscos de viés, vai dar como high risk of bias, em termos de exclusões pós-anonimização lá, tá? Esse Modified Intention to Treat, ele tem vários sabores, né, da intenção de tratamento modificado. O mais comum, o que é? Você inclui o paciente, sem pegar o termo, e aí o paciente sai do estudo porque não assinou o termo. Isso é aleatório. Ele vai assinar ou não assinar, muitas vezes pode até ter relação com o desfecho, né? Até pode, mas uma coisa é ele ter desfecho e você tirar do estudo, que foi o caso aqui. Outra coisa é não assinar o termo de consentimento. Aí muito estudo faz isso mesmo. A questão de tratamento modificado é quando faz estudo que você randomiza e depois coleta o termo, certo? Porque você não pode analisar esse mesmo. Aí você fala que é uma intenção de tratar modificada, tá? Porque a intenção de tratar lato sensu é todo mundo randomizado vai ser analisado conforme o grupo que ele for randomizado. É isso que é a questão de tratar, né? Tá? Bom. Ok. Aí ele fala aqui da análise, beleza? Resultados, você mostrou que eles são bem parecidos mesmo, né? Como regra geral. E aí aqui é outra coisa também, né? Em termos colistina para pneumonia, o que vocês acham sobre isso? Aí tem uma outra questão também fisiopatológica, né? Colistina, em teoria, não penetra bem no pulmão, né? Especialmente no alvéolo, certo? Então, ela já não é uma droga boa por isso, e por isso que a taxa de falha clínica é tão alta também, né? Tá? Bom, então aqui os nossos resultados. Essa daqui é a população de falha clínica? Eu acho que não, né? É a segunda população que ele bota da direita, né? Lá naquele flowchart. Aqui, sobrevida e vamos ver os desfechos secundários. Aqui, população de falha clínica. Aí, ó, veja como o N reduziu, porque ele não conseguiu avaliar a falha clínica em todo mundo, né? Tá? E aí, isso aqui é a política do New England, tá? A política do New England, se o desfecho primário ele é neutro, ele não vai apresentar valor de P para nenhum desfecho secundário, tá? Ele só é a política do New England essa. E aí ele não deixa fazer nada, não ajusta para múltiplas comparações, nada disso, tá bom? Então, aí os resultados. Então, falha clínica, veja que tudo pareceu ser um pouco maior no grupo colistina placebo em relação ao glomerulopenema, mas nada disso é estatisticamente significante, né? Certo? Diga. Oxygenation failure. Foi um pouco maior, mas isso aqui provavelmente é espúrio, né? É o único resultado que deu significante, né? Então, se você ajustasse para múltiplas comparações, provavelmente... Exatamente. Tá? E aí, cura microbiológica, que era o outro critério, vejam que teve uma diferença de 5%, mas também não foi significante, né?
E aí, de novo, olhando a cineto, carbapenêmico, a pseudomonas aqui que apareceu, mas o N era pequeno, né? E aí aqui eu acho que um negócio legal de a gente ver, né? Então, olha só, eventos adversos, né? Disfunção renal, 50% dos dois grupos, né? Não quer dizer que seja tudo atribuível à colistina, né? Mas é uma taxa alta, mas provavelmente porque são pacientes, são pacientes ruins, né? Estava ventilado, né? Estava infectado, pode ser ira da sepse também, não só da colistina, né? Tá? E eles viram neurotoxicidade e reações de hipersensibilidade, né? Que são os eventos adversos mais comuns com antimicrobiano, né? E diarreia, né? Diarreia, neurotoxicidade, convulsão e encefalopatia e disfunção renal, né? E as reações de hipersensibilidade. Mas o carbapenêmico não causa disfunção renal. Não, os grupos em si não faz grande diferença, né? Sim. Exato. Mas interessante, por exemplo, neurotoxicidade foi mais comum no grupo colistina e placebo. E é uma preocupação que a gente tem com o carbapenêmico, né? Neurotoxicidade, fazer encefalopatia. Certo? Tá? Muito bem. Isso você deve fazer, porque você sempre... Em relação ao carbapenêmico, não em relação à colistina, porque a colistina os dois grupos iam receber. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que é interessante até para a gente ter uma ideia, né? Entendeu? Por exemplo, quando eu tiver uma infecção dessa, em torno de 50% dos pacientes vão ter disfunção renal. É que ele usou o Rifle, porque na época era o que tinha, o Cadigo veio depois de 2012, né? Então provavelmente ele usou o Rifle, que é muito parecido, só mudou aquele critério do 0,3. Mas a maioria das iras eram mais leves, né? 20% era mais leve, 18% seria um Cadigo 2, e 12, 15% que virou um Cadigo 3 mesmo, né? Teve uma disfunção renal mais grave. Bom, aí ele fala aqui várias coisas. Não tem nada de subgrupo, eu não lembro. Ele só apresenta na tabela ali mesmo, né? Tá, interessante, porque ele apresentou assim, mas ele não apresentou... Deixa eu ver, esse valor de P da interação, será? Ou é só do desfecho primário. E como foi neutro, ele não analisou o resto. Tá bom, é política do New England. Mas ele poderia testar as interações do testar se teve diferença entre os subgrupos, né? Para ver se estão... A gente queria, mas o New England não deixa, porque a gente usa errado. Ele faz isso, o New England, eu gosto da política do New England, ser bem sincero, porque ele nem deixa apresentar para ninguém nem querer interpretar. Entendeu? Você tem o número bruto ali absoluto, acabou. Aí se alguém quiser fazer uma meta-análise, faz. Entendeu? Mas o número... um valor de P para aparecer alguma coisa e depois alguém querer interpretar, ele não está nem deixando mesmo. Quando o desfecho primário não é positivo, né? Tá? Muito bem. E aí, o que vocês ficam, então, a respeito desse estudo? Algo mais que vocês pensam aí, que veio vendo... Que eu acho que esse paciente já é um paciente muito grave, muitas dessas coisas já são tipo, marcadores que são doentes muito graves, pelo menos no nosso dia a dia, quando tem, sei lá, um acidente desses da vida. Geralmente o paciente está internado há muito tempo, com várias invasões, né? Então não sei, eu acho que vai ser difícil achar alguma intervenção que vai mudar alguma coisa, uma mortalidade desse doente. Mas ao mesmo tempo também dá essa sensação, que foi o que o Leandro também comentou, de que talvez se a gente tirar o acineto, vamos supor, no dia a dia, se algum infecto chegar para mim e for uma pseudomonas dessa, e ele, puta, não, eu quero tratar com dupla, talvez eu vou falar, ok, assim, mais do que... Não sei, mas aí também é uma coisa que eu tô extrapolando, né, mas parece fazer sentido, que a curva abriu, mas não foi significante, e a gente vê claramente que, tirando o acineto, parece ter feito realmente algum tipo de efeito nas outras bactérias. Então, eu não acharia ruim para escrever, eu acho. O flow chart ali, quando tira 20 e tantos pacientes que morreram,
tudo bem, talvez não fosse, mas a gente não sabe quem são esses pacientes, eles foram excluídos, né? Então, a gente tem ali uma diferença, acho que da Pseudomonas é mais chamativo, mas dos outros, às vezes, onde estavam esses pacientes aí? Então, dá algum receio, assim. O que vocês fariam, pensando nisso que vocês falaram? Putz, o paciente morre por vários outros motivos que não a, a sensibilidade in vitro ou não da bactéria a determinado antibiótico, se eu vou dar esse antibiótico ou não. O que vocês acham que poderiam fazer para você ter uma estimativa mais precisa do efeito, para isolar o efeito, que é a ideia, quando eu faço a randomizada, eu quero isolar o efeito dessa combinação de antibióticos em comparação à sua colistina no desfecho. E vocês estão achando que esse efeito pode não ter sido totalmente isolado aqui, é isso que vocês estão me dizendo? Porque tem várias outras coisas que podem acontecer. Com a randomização esse efeito não é isolado? Um viés de seleção porque perdeu o paciente, né? Porque excluiu, tá. Perfeito. Sim, perfeito. Mas é. Sim, sim, não, isso eu acho que faz sentido. Mas o que vocês acham que pode ter influenciado aqui no desfecho? O que a gente pode fazer? Assim, randomizou, beleza. Fez a randomização, vamos assumir que a randomização foi adequada. Tá, aqui ainda tem uma questão da randomização que a gente pode comentar. Não, assim, isso, você pode ajustar na análise. Isso quem faz trial hoje em dia recomenda que você ajuste para variáveis que tenham correlação com o desfecho. Ela não precisa ter correlação com a prescrição do negócio, é correlação com o desfecho, porque assim poderia ser, exatamente. Porque isso vai te ajudar a isolar ainda mais o efeito que você quer ver, que é o efeito do antibiótico. Tá bom? O efeito do antibiótico. Porque pode ter um discreto desbalançozinho, mas não é para corrigir desbalanço, é só para você atingir o seu resultado final, representar mais o efeito isolado daquela combinação antibiótica em comparação à colistina, né, da interação que você está estudando. Então, você poderia ajustar para gravidade, para ventilação mecânica, para droga radioativa, para choque, né? Entendeu? Então, para várias outras coisas, para você ter um efeito, uma amplitude de efeitos que seria mais representativa do que você quer efetivamente estudar. Tá? E aqui eles não fizeram isso. E aqui seria mais importante ainda, porque daí se não tivesse excluído os que foram randomizados e ajustasse, talvez a gente teria uma estimativa de efeito mais precisa. Certo? Porque na prática, quando vem lá KPC e você decide dar antibioterapia, você vai dar se o cara, né, às vezes você não sabe, puta, ele vai morrer agora, ele tá ventilado com drogas ativas, com meio de NOR. Você vai dar terapia com esse cara. Se ele morrer em 2 dias, você não vai excluir ele da sua dupla terapia, entendeu? Então, essa exclusão pós-randomização aí, para mim, eu não engulo ela bem, não. Tá? E eu quero voltar lá no... Foi positivo, mas aquele trabalho tem um problema grave. Ele confundiu predição com causalidade. E isso ficou... Deixa eu ver os blocos de randomização, cadê? Aqui. Quantos estratos de randomização esse estudo tem? Então, um extrato era se era pneumonia ou ICS, era isso? Ok, que era o primeiro. O segundo, infecção confirmada ou presumida. Provavelmente isso só era para pneumonia, né? Porque ICS, né? Ah, não, ele tinha aquela definição lá de... Tá, perfeito. Pneumonia era estratificada pela Apache, ICS estratificava em primário ou secundário, então não é uma estratificação a mais ali. Então é 1, 2, 3, 4 seria mais ou menos. Tá? 3 estratificações. Não, 4 porque tinha pelo hospital. Então imagina que ele tinha, eu tenho um hospital, aí ele fazia um bloco, aí ele separava por tipo de infecção, depois se essa infecção era confirmada ou presumida, e dependendo da infecção ele ainda se estratificava. Então ele ficava com 8 blocos de randomização dentro de cada centro. E aí, eram 21 centros, 7 países, então vamos fazer o cálculo por centro, que era a ideia. Randomizou 460, tirou 40, 20 para cada um. Perfeito.
Quantos pacientes por bloco, você lembra? Isso estava no texto? Não chegou a comentar? Geralmente a gente faz blocos de 4 ou 6, pelo menos. O que é um bloco de randomização? Eu posso ter grupo A, grupo A, grupo B, grupo B. Grupo A, B, A, B. É só para eu garantir que eu vou ter um número de pacientes por bloco equivalente entre os dois grupos. Porque na randomização simples é aleatório do início ao fim. Então poderia ser A. Poderia ser. Num centro só, se você faz a randomização simples. Então, quando você estratifica, você faz pequenos bloquinhos de randomização. Tá? Qual que é o problema aqui? Tinha muito bloco, tinha muito extrato de randomização para o tamanho do estudo. Então, mas assim, quando você vai ver a tabela 1 é ok, né? Mas aqui, eu acho que para 400 pacientes dá para você estratificar por máximo 1 ou 2 variáveis para ser estratificado. Mas estratificar por 4 variáveis talvez tenha sido demais também, tá? E a ideia de estratificar é você, ao fazer uma análise estratificada, esqueci, obrigado. Ao fazer uma análise estratificada, qual que é a ideia? Por que você estratifica por um mais homogêneo em que sentido, Arthur? Você quer ajustar, é isso? Para você não randomizar um grupo que ficar, putz, esse daqui é mais, sei lá, infecção confirmada e outro mais presumida, é isso? Perfeito. Então, mas essas características tem que ser uma característica que tem correlação com o desfecho, entendeu? Então você estratifica por características que você acha que são essenciais, que vão ter um impacto muito grande no desfecho. Que se elas não ficarem bem balanceadas, vai ter uma consequência. É como se você ajustar, só que na hora da randomização, é isso? Perfeito. Só que aí você faz o ajuste no desenho do estudo, não na análise, certo? Para que naquele centro eu tenha a população mais homogênea. Geralmente não, aí depende. Geralmente estudo multicêntrico geralmente vai ser estratificado por centro, sempre. Os blocos de randomização, porque cada centro tem os efeitos do centro, né? Então não dá para cair 10 pacientes num grupo terapia combinada no centro bom e cair 10 num grupo colistina isolada num centro ruim e você comparar essas duas coisas, porque esse centro aqui morre menos em geral e esse centro morre mais em geral. Então por isso que você estratifica pelo centro, certo? E aí, em cima disso, estratificou pelas outras variáveis. Só que quando você estratifica no desenho, você obrigatoriamente tem que fazer o quê? Como que você apresenta isso nos resultados, Arthur? Você obrigatoriamente tem que ajustar na análise para os resultados. Eles fizeram isso, você lembra? O que eles falam na análise estatística? Mas no texto mesmo ele fala. Tá, eu espero, como é New England, eu acredito que eles tenham feito análise ajustada. Embora eles apresentem tudo como risco relativo, né? Pô, dá para fazer um modelo de regressão que o resultado é risco relativo, mas não é o mais comum, né? Eles apresentam aqui, né? Ele não fala que, pelo menos geralmente a gente bota aqui no footnote dizendo que a análise foi ajustada, né? Tá? Então isso aí já seria um outro ponto também para a gente considerar, né? Tá? Bom. Seria só uma formalidade ou isso tem impacto no resultado do estudo? Porque, teoricamente, se você no desenho você já faz essa randomização em bloco para garantir que você esteja equilibrado, na sua análise final você está com os dois grupos estão equilibrados, não importa. Mas não é uma mera formalidade, não. Que se você fizer, pode dar errado. Então, se você não fizer a análise ajustada, você pode introduzir viés na análise daí, né? Entendeu? É a recomendação. Eu não sei dizer agora o motivo exato, assim, tá? Mas geralmente é o recomendado. Se você estratificou, você vai fazer a análise ajustada, entendeu? Você pode fazer por outros fatores também, né? E vocês conhecem alguma outra forma de randomizar, quando eu tenho muita variável, que é o caso aqui. Tinha 4, 5 variáveis que eles queriam balancear entre os grupos. Vocês conhecem, já ouviram falar de alguma outra forma de randomização que faça isso? Posso fazer isso? A gente não pegou nenhum estudo esse ano que usou essa estratégia.
tem uma estratégia que chama minimização, que aí você não estratifica, você estratifica por centro, né, mas aí dentro de cada centro, o que você faz? Você bota umas certas características lá do paciente. Essa é uma forma das mais simples de você fazer uma randomização adaptada ao que está acontecendo no estudo. É uma randomização adaptada ao que você está observando. Quando ele vê que está caindo muito paciente num grupo, ele muda as probabilidades do paciente cair no grupo. Essa estratégia de minimização. Então, por exemplo, está caindo só idoso no grupo colistina. Aí ele vai aumentar, em vez da probabilidade de ser 50% de ele cair num grupo ou no outro, e esse paciente é um paciente jovem. Ele vai aumentar a probabilidade de ele cair no grupo colistina, em vez de ser 50%, vai virar 70%. Tá? Não, isso aí tem que ser no computador. Você tem esse nQuery aqui, ele faz isso, esse programa aí, que eles utilizaram. É um programa de pesquisa clínica, que aí você bota quais são os extratos e você diz lá até quanto que vai, até quanto que você quer aumentar essa probabilidade de cair no outro grupo. Então, você ainda... Hã? Isso, mas é que isso, quando você tem um N pequeno para o número de covariáveis que você acha que é muito importante, é melhor isso do que não fazer, porque você pode não dar conta das covariáveis, entendeu? Isso, exatamente. Poderia ficar desequilibrado. Tá? Então, esse é o grande... uma das coisas que pode ser feita em vez de você fazer um monte de extrato. Isso é quando você acha que tem várias características. É bem esse exemplo aqui. Você acha, putz, o paciente não morre porque ele tomou colistina meropenem ou só colistina. Ele morre porque ele está muito grave, porque tem coisas que você acha que são muito mais importantes, que têm impacto em mortalidade, fatores prognósticos fortes, além de ser a terapia combinada ou não. Então, esse que é o raciocínio por trás. Entendeu? Aí você fala, pô, eu tenho que... Isso aí tem que ajustar para isso já no desenho e depois na análise também. Entendeu? Então, essa é uma forma de fazer. Tá? Esse estudo tem uma baita fortaleza em relação ao AIDA. Qual que é? Eu vou mostrar aqui o slide do AIDA e vocês vão me dizer. Qual que é a diferença do AIDA, em termos do desenho, além dessas coisas que a gente está falando, em relação a esse estudo. Olha lá o nome do AIDA, ele é um estudo open label, ele é aberto. Esse estudo aqui foi placebo controlado, certo? Então ele dava 100 ml de soro para um grupo, era uma mini expansão volêmica, um mini fluid challenge, e dava 100 ml de meropenem no soro no outro grupo, certo? Tá bom? Então, aqui não, o AIDA não, o AIDA era open label, então você sabia, estava dando meropenem junto ou não, certo? Independente disso, o que eu gostaria de ver aqui? E eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção. Se depois da randomização teve diferença em como os pacientes foram manejados em termos de antibiótico terapia. Talvez no suplemento lá tenha, de 250 páginas, mas seria interessante saber, por exemplo, deu colistina e no terceiro dia continuar fazendo febre, hemodinâmica, daí alguém resolveu associar alguma coisa. Provavelmente o meropenem era proibido, né? Mas, sei lá, associou a mica. Você pode dar, é uma bomba no rim, né? Mas você dá lá a colistina e a mica. Pode ser que alguém tenha feito isso, certo? E aí seria interessante ver se pós-randomização teve alguma diferença entre os grupos em termos do manejo de antimicrobiano, né? Porque o manejo clínico vai ser consequência da gravidade do paciente, mas né, nesses casos, sei lá, se usou mais droga ou não, não importa, mas o manejo antimicrobiano seria interessante saber como foi, tipo, nos primeiros 7 dias pós-randomização, se teve diferença entre os grupos, certo? Entrou no estudo, entendeu? Entrou, você nunca exclui paciente, o paciente nunca é excluído, né? Não deveria ser, pelo menos, né? Uma vez que ele entrou no estudo. A não ser assim, randomização errada, tem umas coisas que podem acontecer, entendeu? Randomização de um paciente que não tinha critério de inclusão. Aí tudo bem, você tira e vai virar o modified intention to treat lá. Ele não era nem da população, né? Mas quanto mais desses erros você tem, pior sua randomização vai ficar, né? Porque ele usou um bloquinho lá que era do paciente certo, né? Entendeu? Tá? Muito bem. E aí, o que vocês levam para a prática? Vocês já comentaram aí a Paula e o Francisco? Bruna?
Foi bem, Luiz. Não tem certo, não tem errado. Façam o que vocês quiserem. Não. Vamos, se você falar com a maioria dos infectologistas, eu acho que a cineto, o pessoal não tem feito terapia combinada, né? Ah, desculpa, tem outra coisa ainda. Esse estudo demorou 9 anos para ser feito. Outra coisa que você poderia ajustar na análise para tendência ao longo do tempo também, porque os estudos australianos mostram isso bem claro, né? Eles têm um estudo publicado faz uns 5, 6 anos aí, não lembro agora, que a mortalidade deles vem reduzindo ao longo do tempo. Né? Isso ao longo de 10, 15 anos. Então, quando você faz um estudo que demora 9 anos, você pode introduzir viés de performance ao longo do tempo, né? Entendeu? Então, isso é mais uma coisa que talvez seria interessante se ajustar a análise, porque pode ser que a mortalidade ao longo do tempo do estudo ela tenha ido reduzindo, porque o pessoal cuidou melhor dos pacientes, né? E aí, sei lá, pela randomização, os pacientes do grupo colistina aqui que pareceram um pouquinho pior, eles ficaram mais no começo do que no final. Entendeu? Então tem tudo isso ainda também. Bom. Você coloca no modelo de regressão, quando você faz um ajustado, você ajusta para o tempo. Você pode fazer isso. Tá? Você vai usar uns 2 ou 3 termos ali para fazer isso. O que mais? Como que vocês tratam a cineto hoje em dia aqui? A cineto não, desculpa. Klebsiella resistente a carbapenem. Monoterapia? Klebsiella. Qual que é a recomendação CCH habitualmente? Lá não tem do transplante. Como que vocês tratam a cineto? É duplo? É duplo, tá. E a cineto não, é Klebsiella. Mas é sempre terapia dupla? E qual outro antimicrobiano que tem sido utilizado para tratar? Tem Torgena já, não tem? E aí trata só com Torgena. Então, esse estudo aqui tem um problema, que é o motivo pelo qual provavelmente ele não vai ser feito, né? Que já existem as novas drogas que eles falaram que seria bom desenvolver. Não para cineto, mas para Klebsiella, a gente hoje, a tendência, onde tem disponível, faz monoterapia com ceftazina robactam, se for a beta-lactamase certa, a carbapenemase certa, né? Não, isso vai acontecer. Se a gente usar muito, vai ter os resistentes a Torgena, e assim por diante, né? E só uma coisa importante do estudo Tumbarello, ele mostrou que o paciente que tinha MIC muito alto ao meropenem, porque a resistência in vitro ao meropenem é quando o MIC é acima de 1 ou 2, agora não lembro. Quando o MIC era muito alto, aí o benefício já se tornava menor, da terapia combinada com dose alta de carbapenem. Isso, mas in vitro o pessoal observa efeito in vitro mesmo com mix bem altos, né? Então, dependendo de quem sem conversar, o pessoal fala, não, acho que mesmo assim vale a pena fazer, né? In vitro até a cloroquina, eu concordo com você. Cloroquina tinha efeito aí também. Mas, enfim, você está numa situação ali, sei lá, não tem Torgena né? Então, isso tudo vai ser muito difícil de fazer hoje em dia, porque tem outras. Ninguém vai randomizar para colistina quando tem uma outra alternativa menos tóxica já disponível, né? Acho um pouco difícil. Bom, muito bem, a gente falou, mas eu acho que esse aqui é o segundo maior estudo que a gente tem a esse respeito. O estudo é neutro, então acho que a gente tem que ter isso bem claro. Embora abriu a cor de sobrevida, o estudo é neutro. Além disso, ele teve exclusões pós-analisação, tem algumas coisas aí que introduzem viés, então não é uma evidência de primeiríssima qualidade, tá? Não é. Tem algumas... O desenho é feito, assim. Sim, o estudo é muito bem feito e é um estudo difícil de fazer, né? Fazer estudo randomizado com bactéria multi-R é muito difícil, muito difícil. É difícil você achar o paciente. A gente acha que tem muito, mas às vezes não tem tanto, porque esses casos são prevalentes. Aí quando você vai ver, preenche critério de exclusão, porque tá moribundo, entendeu? Então começa a ter um monte de coisa aí envolvida que é muito difícil de fazer o estudo. Né? Exatamente, vocês vão ver que lá na HU, Paulinha, tinha muito desses multi-R aí. Ah, você não rodou ainda. Tá. Lá quase não tinha, pelo menos na minha época.
Aqui aí doente oncológico geralmente é mais exposto antimicrobiano, acaba tendo mais. Né? Transplante também, né? Acaba sendo mais... Porque o fator de risco não é a imunossupressão, né? Isso é importante ter em mente, né? Esse é um trabalho no ICM, isso recente. O fator de risco é a exposição antimicrobiana, né? Isso que é o principal ponto deles. Isso, ou usa profilático, aquelas coisas. Tá bom?